Que bom que vocês estão aqui. Eu estou feliz de ver vocês, meu lindo menino. Um beijão para você. Um beijão. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta das férias? O que precisou? O que faltou? O que é importante? Trocar ideia? Maria José, faça a sua pergunta. Eu queria que você, assim, em outras aulas você já falou sobre as bacias, o trabalho de limpeza nas bacias da consolação, da regeneração, da redenção e da lama astral. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de qual a necessidade, assim, da gente criar a bacia abaixo do solo em uma distância, assim, considerável. A bacia não existe uma distância considerável. Vamos falar assim: se você quiser limpar a sua casa, você tem o seu terreno da sua casa. Então, você quer limpar na superfície, porque você acha ali que seu jardim, as varandas, área de serviço, você acha que está contaminada, até na calçada. Então, você não tem essa profundidade, porque você está limpando aquele fluido, as energias ou de inveja, ou de ciúme, ou de mal-olhado. Então, você não precisa dessa profundidade, porque você vai passar com os espíritos elementares da natureza para limpar a grama. Então, você não precisa dessa profundidade. Ela pode ser rasa. Quando nós falamos de profundidade, é porque nós estamos lidando com um fluido humano extremamente grandioso, onde está voltado ao ódio, está voltado à raiva. Então, é como se você tivesse que ter um local, um lixão, mas você não pode ter esse lixão para cima. Você vai ter que pôr esse lixão para baixo para você poder queimar esse fluido. Mas isso pode variar para você de 10 metros, 50 metros, 100 metros, 1 quilômetro. Isso aí não importa. Vamos dizer assim, é muito fluido ruim naquele local, naquele ambiente, está contaminado, está voltado com vírus, bactéria. Então, você vê assim que é uma nuvem enegrecida, pesada, densa. Então, você dá maior profundidade. Vai depender da qualidade e da necessidade que você colocar. Nós chamamos de bacia porque é um local. Porque se eu falar assim, faça um buraco de lixão, fica pior ainda. As pessoas... Então, eu sempre procuro dar uma coisa que ela é côncava. Então, você vai ter um espaço ali para você queimar essas energias negativas que ali vêm. Porque o que nós queimamos e desintegramos e solvemos? A forma do pensamento humano. Porque toda maldade que existe na Terra é humana. São os humanos que emitem o ódio, emitem a raiva, a vingança, todos os maus sentimentos, e esse sentimento se acumula ambiental, acumula na nossa casa, acumula na loja, acumula no espaço que nós estamos trabalhando, na escola, em qualquer lugar que você esteja, vai ocorrer este acúmulo de energia. Então, você usa da inteligência, da sua capacidade, você avalia o seu projeto, a profundidade, quanto que você precisa de energia para você trabalhar naquele local, naquele ambiente. Compreendeu, Maria José? Compreendi, obrigada, Araci. Porque nós não precisamos, assim, seguir uma regra, porque na doutrina não existe essa regra. Existe a necessidade. Então, como nós temos, porque quando nós não colocamos um limite, o nosso limite fica aberto. Por exemplo, o médico falou assim: vamos limpar a minha casa. Aí vai se estender quanto? Você não sabe o quanto. Então, os protetores, não existe esse limite. Então, nós colocamos o limite na nossa casa, o limite no quarteirão, o limite do sítio, o limite da fazenda, o limite que a pessoa está necessitada para trabalhar. Então, nós não damos assim sem limite.
Não, nós colocamos como os protetores tivessem aquele espaço físico para trabalhar, para não ter uma coisa assim, aonde que eu vou parar assim? Chega o protetor e fala, e aí, era assim, aonde que nós vamos? Nós vamos aqui a 10 metros, 50 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, qual é a nossa extensão? Então, essa situação que nós criamos, essa barreira, é no sentido de espaço para que possamos trabalhar. Então, nós observamos que a bacia da redenção é uma das bacias, vamos colocar assim, onde nós vamos colocar os espíritos maus, perversos, vingativos, por quê? O objetivo dela é trabalhar numa densidade de obsessores, as energias mais acumuladas, mais densas, mais empedradas. A consolação é onde está a energia que você precisa consolar, que são aqueles que choram, que lamentam, que não fizeram muita maldade, que apenas o desconhecimento, a ignorância, faz com que eles fiquem no mundo dos espíritos perdidos, mas não são almas maldosas e nem perversas. Então, é essa a diferença de uma bacia para outra. Quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando de espíritos doentes, de espíritos enfermos, que precisa regenerar-se, que nós temos que trabalhar com fluido para a autolimpeza e para recompor o perispírito. Recompor de alguma situação em que ele marca no perispírito para que ele possa ser amparado. Então, são projetos de auxílio, cada qual na sua qualidade e na sua necessidade que ele tem para poder trabalhar, certo? Então, vamos falar um pouquinho da importância da mediunidade. Esse dom que Deus nos deu é a visão, a percepção. Quando nós desenvolvemos essa potencialidade em nós, que nós abrimos todos os nossos centros de força, que acostumamos a receber essa energia maior, o que acontece conosco, médium? Nós abrimos a nossa sensibilidade, então nós somos capazes de ver, de ouvir, de perceber isso. Quando eu vejo, ouço, percebo, o que acontece comigo? Eu posso tomar medidas naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou observando, sentindo que existe uma energia triste, cansada, depressiva, angustiada, então eu já entendo que eu vou ter que trabalhar com essa energia depressiva, doente, cansada. Então, essa sensibilidade é que nos dá esse projeto de trabalho. É o médium que sente e o médium, então, toma uma atitude. Da mesma forma, quando eu fico nervosa, fico irritada, eu fico brava, sem saber por quê. Qual é a minha energia que ali está? Quais são os fluidos nervosos, irritados, bravos, infelizes? Então, eu vou dinamizar a minha equipe de trabalho para este fluido, para esta energia negativa. Então, é isso que faz. Então, quando a pessoa não tem essa sensibilidade aguçada, ela não percebe nada. Pode estar caindo a casa, pode estar caindo tudo em cima dela, que ela não entende nada. Está de alegre. Quando nós temos essa sensibilidade, nós temos uma percepção maior, nós temos um pressentimento. Então, quando eu tenho um pressentimento, a minha alma já viu, já percebeu, então ela vai tomar uma atitude. Então, toda vez que eu tenho um pressentimento, observo, analiso um fluido diferente, eu vou trabalhar, vou organizar a minha equipe de trabalho, como vocês vão chamar os protetores, o anjo de guarda, a equipe que está com você, para poder solver aquele fluido que ali está junto de você, na casa, no ambiente. Nós notamos isso. É porque às vezes é falta de observação.
Então, nós chegamos num determinado local, nós adentramos, e nós ficamos com aquela falta de ar, aquela coisa pesada, sabe? Daí a pouquinho nós sentimos dores no corpo pesada, aquele mal-estar mental, que nós não conseguimos ouvir, entender. Então, quando isso nos perturba de uma forma maior, nós temos dificuldade até de conversar com uma pessoa, porque ela fala e nós não conseguimos entender. A gente vê que ela está falando, mas assimilar a fala, o diálogo, o entendimento, a nossa razão, ela fica falha. Em que sentido? O fluido que ali está naquele ambiente, naquele momento, ele não passa e não deixa passar a mensagem clara, porque existe uma interferência fluídica. Então, por essa razão, quando o médium aprimora a sua sensibilidade, aprimora a sua virtude, ele consegue ver, consegue perceber. Então, na maioria dos médiuns, fala, nossa, você está pesada. Você... Por quê? Porque ele sente isso daí. Ele sente, ele registra, faz parte da nossa vida. Agora, o aprimorar-se, desenvolver-se, é o médium tirar o problema, resolver o que está em volta dele, trazer uma situação feliz quando eu tenho um fluido infeliz. Então, eu tenho que ter essa modificação na minha vida. Esse é o trabalho do desenvolvimento da mediunidade. Porque nós aqui reencarnamos, a reencarnação, ela não é para o sofrimento. A reencarnação, nós não viemos aqui para castigar. A reencarnação é a lei do progresso. Então, quando eu reencarno, eu vim para crescer. Eu vim para desenvolver, eu vim para aprimorar-me. Eu não vim para ficar do jeito que eu nasci. Isso não existe na doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, se você estudar com profundidade, ela vai te falar que a reencarnação é a lei do progresso. Então, se aquilo que você não conseguiu terminar com êxito na reencarnação passada, você volta para fazer e tirar 10. Não existe isso aí, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você tem que mudar. É esse o objetivo da nossa mediunidade. A mediunidade é essa força dinâmica que nos ajuda a mudar. Então, quando nós não temos essa força maior, nossa equipe de trabalho, nosso protetor, nos orienta, nos ajuda e nós podemos mudar. Então, isso que é a nossa necessidade de aprendizado e aprimoramento da nossa virtude. Nossos protetores, na medida em que nós evoluímos em virtude, sensibilidade, crescimento, o que acontece conosco? Melhora a nossa equipe de trabalho, melhora todo o nosso desenvolvimento. Quando o médium começa a trabalhar e a recolher os espíritos, porque nós, espírita, o nosso grande legado é a caridade. Mas não é essa caridade material, não é para você dar pão, nem para você fazer sopa, nem para você dar agasalho. Isso aí é dever. Dever. Então, ajuda, dá comida, dá sopa, dá agasalho, faz o que você quiser. Isso é dever nosso de assistir os nossos irmãos. Mas quando se fala de caridade, nós estamos falando do mundo espiritual. Mundo espiritual. Socorrer os mortos, socorrer a nossa família, socorrer os espíritos após a morte. Porque antes da doutrina dos espíritos, não havia esse socorro, não havia esse entendimento de socorro. Após Kardec, que foi o grande pesquisador, que pesquisou a vida após a morte,
a comunicação dos espíritos, ele então estudando, ele compreendeu o sofrimento dos espíritos após a morte. Isso daí você vai encontrar no livro Céu e Inferno várias colocações entre os espíritos sofredores e os espíritos mais revoltados. Você vai ver essas comunicações de Kardec. E ele percebeu, nos seus estudos, que os espíritos precisavam de prece, precisavam de vibrações que os aliviasse e os curasse. Então, ele percebeu que os mortos poderiam ser aliviados e acalmados, tranquilizados, que eles não iriam para o inferno. Na proposta antiga, que eles iriam para o inferno, nunca mais sairiam do inferno, iam ficar no purgatório. E o que Kardec percebeu com essa grande pesquisa? Que ao orar pelos mortos, vibrar por eles, os aliviava, os confortava, e eles podiam retornar junto do seio da sua família. Então, a doutrina dos espíritos, ela é baseada, toda ela, na comunicação dos espíritos. Então, quando se fala de caridade, é essa vibração amorosa, de fraternidade, de solidariedade para com os mortos. E a nossa família, principalmente a nossa família, após a morte, ela precisa ser socorrida, porque é a nossa família que vai voltar e vai reencarnar-se, ou agora, nesta reencarnação, ou nas próximas. Então, os avós, os bisavós, os tios, os filhos, netos, bisnetos, são reencarnações dentro do nosso lar, de amigos e inimigos de vidas passadas. É da nossa família. Então, nós não temos um obsessor que é de longe, não existe isso. Obsessor, ele só pode ser um amigo, que nós brigamos com ele, alguém que nós tivemos algum conflito, alguém que nós roubamos, alguém que nós matamos, alguém que nós lhe causamos dano, falso testemunho, alguma coisa nós fizemos de errado. Por isso que existe o obsessor. E o Evangelho nos ensina a reconciliar com os nossos inimigos. Mas nós falamos de doutrina dos espíritos. Quando eu falo do Evangelho, quando eu falo do livro dos Espíritos, nós estamos falando das almas dos mortos. Então, essa visão espírita é que ela tem que estar em contexto do nosso desenvolvimento. Então, todos os espíritos da nossa família necessariamente precisam ser levados para as colônias espirituais. Então, à medida em que o médium desenvolve, à medida com que ele cresce, ele passa a auxiliar os mortos da sua família. Mas ele aprende, a sua pesquisa, às vezes ela é mais materializada, porque nós ensinamos você, primeiramente, a limpar você, seu filho, sua filha, ficar mais aqui na matéria, porque é aqui que vai ser a pesquisa. Como que você vai saber se melhorou seu filho, se está lá no mundo dos espíritos, se você não conversar com ele, se você não falar com ele, como que você vai saber? Mas se seu filho está vivo e você orar por ele, você vai registrar todas as consequências fluídicas, as irradiações, vibrações, as emanações, as formas de pensamento, os desejos. Então, você pode mutar, pode transmutar, pode tirar o nervoso do seu filho e colocar a calma. Pode tirar todo e qualquer sentimento adversário e colocar todo o bem. É este o grande projeto da doutrina dos espíritos. Quando nós estudamos a base doutrinária, que é a comunicação dos espíritos, isso é muito importante. Então, para nós espíritas, precisamos observar e analisar tudo isso.
Então, as almas dos mortos, elas gostam de conversar conosco. Quer que elas estejam bem, são nossos protetores, eles vêm para nos ajudar, eles têm carinho, eles têm ternura, gostam muito de ficar conosco. E as almas dos mortos, pela sua necessidade, eles precisam de ajuda. Então, não existe para nós, médio, espíritos que entram dentro de nós. Não existe isso. Essa teoria, ela é falsa. Nós temos que entender que no nosso corpo, somente nosso espírito pode ficar. O que acontece é uma transmissão de pensamento e de fluido. Então, o espírito que quer se comunicar comigo, ele vai pensar, e eu vou registrar a mente do espírito e vou absorver pelo centro de força gástrico a energia do espírito. Vou sentir todas as emoções do espírito. Se ele chora, se ele lamenta, se ele está bem, mas ele não entra em mim. Isso não existe. O que eu tenho é uma sensibilidade de registro. E aí eu o socorro. Porque eu percebi que ele está nervoso. Eu percebi que ele está angustiado. Eu percebi que ele está triste. Então, eu vou falar, vou auxiliá-lo para tirar a tristeza, a angústia, a depressão, através do meu sentimento de amor. Então, à medida em que eu penso, eu vou auxiliar, eu já estou auxiliando. Eu já estou auxiliando. Então, essa é uma parte muito interessante, porque quando o médium é noviço, ele pensa em fazer caridade, ajudar Deus e o mundo, ele tem essas... Todos nós temos esse defeito, eu não estou falando todo médium noviço, ele quer, ele deseja fazer esta caridade, ele quer. E toda vez que o nosso pensamento, ele fala, eu quero fazer caridade, eu vou auxiliar, nós abrimos uma porta para essa entrada. Então, o médium fica acessível aonde ele vai. Se ele vai na casa de um amigo, ele registra. E se ali tiver espírito, ele também registra. Se ele entrar no mercado, ele também registra. No mercado, quando nós entramos no mercado, numa lanchonete, aonde nós formos, o médium que tem essa sensibilidade percebe na hora. Se o ambiente está limpo, está rarefeito, se o ambiente está denso, pesado, se é uma energia densa que está ali, nós registramos fisicamente. Podemos ver espiritualmente. Então, quando nós temos esta percepção, é uma forma de educarmos, de crescermos, mudarmos. Porque a doutrina dos espíritos, ela não vem falar só que, tem fluido. Não. Nós vamos te ensinar você tirar o fluido ruim e colocar o fluido bom. Então, o que você tem que tirar? O antagonismo. Se ali tem um fluido de inimigo, você vai tirar a inimizade e vai colocar um fluido de amizade, de ternura, de conhecimento. A caridade, para nós, é a caridade mental, é a caridade da alma, é o crescimento da alma. É isso que nós estamos aqui para desenvolvermos. Quando nós falamos dos grandes espíritos, dos grandes guardiões, de Jesus, de Maria, de tantos outros, Eurípides, Bezerra, o que é que eles têm de diferente de nós? Eles têm essa irradiação de amor, de bondade extensa, grande, vai muito longe. A irradiação do Cristo pega toda a Terra,
pode irradiar até a outros planetas. Os espíritos moradores do Sol, nós temos esse entendimento, os raios solares passam por todo o nosso sistema solar. Então, esses raios vão muito longe. Agora, nós, na nossa pequenez, nós ainda estamos pequenos aqui, pequenos. Só que esse desenvolvimento, ele não pode ser fechado, bloqueado, impedido. O que pode me bloquear assim? O que pode me impedir de eu crescer? Uma obsessão. E o que é uma obsessão? A obsessão é quando eu recebo esses fluidos e deixo me impregnar. Eu me deixo, porque eu fico preguiçosa, eu fico lenta, eu não quero orar, eu não quero trabalhar, eu não quero nada com nada. Então, o que acontece? O fluido vai impregnando. É como garoa, vai caindo aos poucos. Quando chegar bem mais avante, nossa roupa estará molhada. Nossos cabelos estarão molhados. Nossa pele estará molhada. E nós, então, recebemos tudo isso. Então, nós temos que entender que as energias, elas são sutis, mas ela tem uma força dinâmica. As energias do ódio, elas também vêm com partículas de ódio e elas nos machucam. Porque elas são densas, elas são pesadas, elas são escuras, elas são como chumbos. Então, elas batem em nós e nós sentimos dores com essas energias negativas. É diferenciada da vibração de amor, da vibração de ternura, que quando nós recebemos uma vibração de ternura, nós ficamos bem, nós ficamos felizes, nós deixamos de sentir dor e a nossa alma fica resplandecente de energias de ternura. Então, essa é uma grande diferença que nós, médios, temos que entender a importância desse conhecimento, desse conhecimento. Quando você tiver isso e tiver a sua equipe de trabalho, está perfeito. Está perfeito. Então, o que médio precisa? Receber seus protetores. Quando nós estamos muito vinculados à doutrina dos espíritos e aos centros kardecistas, de ordem geral, eles não acostumam desenvolver o anjo guardião, nem a equipe de trabalho, uma falha gigantesca da doutrina dos espíritos, gigantesca, no meu ponto de vista, que foge da base doutrinária. Então, mas nós encontramos outros núcleos que podem desenvolver-se. E os espíritos que vêm através do médium são espíritos vinculados a ele. Não é porque o médium esteja na Umbanda que os seus espíritos responsáveis por eles vão se comunicar com ele. O aprimoramento é dele. Então, a doutrina dos espíritos, ela tem uma base de estudo e de pesquisa. Mas esta falha doutrinária tem dado um retardo no desenvolvimento das mediunidades. Então, de ordem geral, a maioria, talvez 80%, das pessoas desenvolve seus guardiões numa linha de Umbanda. Com certeza. Porque lá, qual a diferença, Araci? Vamos falar o que seria. O que é que modifica um centro kardecista? Então, o presidente daquela casa espírita, uma casa kardecista, kardeciana, e a pessoa é um presidente, e não tem um conhecimento profundo dos espíritos. Então, ela fala, eu não quero que na nossa casa receba os espíritos.
Não vai receber espírito em lugar nenhum, não vai receber no passe, não vai receber em lugar nenhum. Aqui não recebe espírito. Pronto. Ordem dada, ordem cumprida, entendeu? Ordem dada, ordem cumprida. Porque se o dirigente não autorizar o desenvolvimento do seu anjo de guarda e dos seus protetores, não vai acontecer. Então, isso é responsabilidade do dirigente, e ele é responsável de prestar conta no mundo dos espíritos da sua atitude pessoal e não da doutrina dos espíritos. O que se torna diferente, às vezes, das pessoas que vão em centros particulares, centros familiares, centros de umbanda, ou a gente vê hoje várias religiões que recebem os espíritos sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas vamos falar daqueles que desenvolvem junto aos protetores. Então, quando você chega numa casa espírita, pode ser particular, pode ser uma que não esteja com esse vínculo, o dirigente da casa espírita, os protetores, as pessoas que dirigem a diretoria, eles seguem esse ritmo. Então, eles falam, na nossa casa vai desenvolver a mediunidade, os médiuns vão receber os seus protetores e nós vamos socorrer os espíritos sofredores. Pronto. Ordem dada, ordem cumprida. E é isso que as pessoas não entendem. Por que os lugares estão fechados? É isso que acontece. Então, se a pessoa entra num grupo, vamos dizer assim, espiritualista, e que ali aqueles dirigentes falam, não, você não vai receber os espíritos. Não vai. Aqui nós não temos permissão. Você não vai conseguir. Por quê? A pessoa que tem o comando ali, ela é responsável por aquele núcleo. Ela responde diante de Deus e da espiritualidade. Tudo que ela fizer de equivocado, de errado, ela vai responder. Em qualquer religião, em qualquer credo, vai responder. O que se torna diferente, que nós vemos hoje no Face, é muito comum, nós vemos as manifestações dos espíritos, em várias religiões. Se você pegar na Índia, se você pegar em qualquer lugar, nos crentes, nos umbandistas, todos eles procuram receber os espíritos rodando. Você pode entrar na Índia, você pode entrar lá na Arábia Saudita, você pode ver tudo isso na África. Porque essa manifestação rodante, que os médiuns recebem os espíritos que eles rodam, é porque desloca temporariamente o perispírito, ele sai um pouquinho. Em vez de ficar naquela linha reta conosco aqui, ele sai um pouquinho. Então, nesse processo dele sair um pouquinho, ele comunica com seus protetores. É isso daí, porque sai. E um médium kardecista, ele é educado, ele sabe que ele tem que sair, exteriorizar-se. Então, ele faz isso calmamente, serenamente, exterioriza, libera um pouquinho seu perispírito e ele fala, e ele conversa. Não é o espírito que entra dentro dele, mas, alguns lugares, os espíritos recebem com maior ênfase. E nós vemos, às vezes, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos desocupados, que ali vão e acabam por usar os médiuns, porque é uma falta de estudo e de compreensão dos espíritos, porque se manifestam os bons e os maus. Então, hoje nós vemos, em vários lugares, e eu observo dentro das reportagens que são colocadas, uma multidão de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos irresponsáveis. Mas este conhecimento vai depender do médium educado. É o médium que se educa. Ele estuda, ele se prepara.
Então, ele sabe que para ele receber um protetor, ele precisa deslocar-se um pouquinho para que ele possa receber seu protetor. Agora, se ele fica lá duro, que nem Pedro, durinho, não tem quem recebe protetor, entendeu? É isso daí. Então, essas são dificuldades que as pessoas não entendem, que nós temos um perispírito em que ele pode se expandir, pode deslocar um pouquinho, como pode ir para um lugar bem distante. Durante a noite, nós podemos sair do nosso corpo e estaremos vinculados por um cordão de prata, e nós podemos ir para uma colônia espiritual, nós podemos estudar, nós podemos fazer coisas boas e coisas ruins. Então, para a comunicação, necessariamente, eu preciso deslocar um pouquinho. E é isso que faz o médium, ele ficar em silêncio profundo, orar, e no momento em que ele ora, vai até Deus, ele desloca o perispírito, e ele tem, então, uma possibilidade de sintonizar o espírito que ali está. Então, são situações. Então, quando um médium também, um evangelizador, um palestrante, até mesmo, às vezes, um doutrinador, para qualquer um outro trabalho, quando ele vai trabalhar e que ele se propõe ao trabalho, pode dar um branco nele. Ele tem um espaço rapidinho de branco. Some tudo na sua memória.